dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Marcela Lorenzeto. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Bom, Miriam, hoje falando a respeito de um assunto que vem se desenrolando há bastante tempo, a questão do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula anunciou a assinatura de fato, desse acordo ainda neste ano, né? Está prevendo assinar em dezembro, né? O acordo com a Ursula von der Leyen. E quando se confirmar, vai ser uma vitória muito grande da diplomacia, mas a vitória é longa, né? Hoje, a Carla Beni, que é economista e professora da FGV, que foi ouvida pela Luciana Casimiro, lá do meu blog, lembra que, primeiro, que foi há 20 anos, essa discussão começou há 20 anos, essa negociação. Então, chegando nesse ponto importante da assinatura do acordo. Mas depois da assinatura do acordo, ainda tem um caminho a fazer, porque o texto tem que passar por pelo menos ser aprovado por pelo menos 15 dos 27 países, eles ratificam e aí que começa, aí depois tem que ser aprovado no Parlamento da União Europeia com 50% mais um, então aí é que fica valendo, tem que passar também nos legislativos nacionais do Mercosul. Mas é um ponto importante, o momento da assinatura, é um avanço, é uma vitória, e do comércio bilateral, do comércio entre blocos, o Brasil precisa diversificar e ter cada vez mais parceiros e aprofundar essas relações. O professor José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio, também foi ouvido pela Luciana Casimiro, e está dizendo o seguinte, que está ressaltando que é uma vitória muito grande do governo Lula concretizar essa assinatura, quando ela for concretizada. E lembra o seguinte, o governo Lula passou nos últimos meses por pressões muito grandes do tarifaço. E segundo o professor, ele fez desse limão um bar inteirinho de limonada, porque era para ser contra o país, mas como o Brasil negociou bem, ele acabou defendendo, negociou bem no sentido de recusar a primeira ideia, a primeira pressão de que para ter um comércio normal com os Estados Unidos, o Brasil teria que abrir mão de um processo judicial contra Jair Bolsonaro. Então, significaria o executivo interferir no judiciário, acabarmos com a autonomia dos poderes, a gente ia ter que destruir muita coisa valiosa para nós, da democracia, para atender esse pedido. Então, o que fez o governo Lula, não, isso aqui a gente não discute, porque não é possível discutir isso, mas podemos conversar sobre comércio. E essa conversa foi muito bem conduzida pelo Geraldo Alckmin. Zé Niemeyer também acha que ele também se credencia para um período a mais na vice-presidência, se for esse o caso que ambas as partes quererem. Ele, na verdade, se fortaleceu, porque ele conduziu a negociação de uma forma muito técnica para reduzir a tensão política. Então, ele ficou absolutamente técnico nessa conversa. E aí, ao final disso, você tem, primeiro, o Brasil começou a vender para outros mercados que não vendia antes, houve um movimento das empresas, apressou o acordo com a União Europeia e Mercosul, que é sobre o qual nós estamos falando agora, e além disso, agora, parte daquelas tarifas foram suspensas por negociação, pela diplomacia, que foi derrubado. Mas o Brasil é um grande líder do Mercosul, ele lembra, mas o Mercosul é uma união aduaneira imperfeita e grande parte da exportação do bloco são de produtos brasileiros e argentinos, né? Porque tem 2 países grandes e 2 países menores. A Argentina tentou fazer um caminho solo nos últimos tempos, mas acabou não conseguindo. Então, teve isso. Tem também reação dentro da União Europeia contra. Mas hoje mesmo o presidente Lula está lá com o Macron, os dois se entendem muito bem, os dois se dão muito bem, só que a França é a principal opositora a esse acordo. Sim. Então ele vai aos poucos também conversando e tentando reduzir
o que pode ser reduzido dessa pressão francesa. Ou seja, é um momento importante, ainda que a gente saiba que é apenas uma etapa, mais uma etapa simbólica importante, quando for assinado em dezembro, mas ainda tem um caminho a fazer para chegar lá. O que a gente deu, o que se pode dizer até agora é que é uma vitória da diplomacia, Marcela. Com certeza, Miriam. Também depois de tanto tempo, né, de negociação, os entraves sendo resolvidos com base na conversa, na nossa diplomacia, de fato, é uma conquista, querendo ou não. Miriam, antes da gente encerrar, só gostaria de parabenizá-la mais uma vez. Já disse aqui no início do nosso programa, hoje Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy estão na cerimônia do prêmio Mais Admirados de Economia, Negócios e Finanças. CBN Brasil ganhou na categoria áudio, categoria rádio. E essa premiação também tem homenagens a Carlos Alberto Sardenberg e a Miriam Leitão, que sempre nos ajuda aqui na CBN, na Globo News e no Jornal Globo, a entender o dia a dia da economia. Então, parabéns para você, Miriam. Pois é, eu fico feliz que você tenha falado disso. Eu não vou poder estar, porque eu estive hoje de manhã, estava até agora no Museu do Amanhã, fazendo uma palestra. Já tinha me comprometido anteriormente para fazer uma palestra no ESG Racial, a discussão da inclusão de negros no mercado de trabalho. Essa era a pauta, eu fui lá fazer a aula magna desse evento. A premiação minha e do Sardenberg é legal, porque assim, é um balanço do que até agora aconteceu nesse prêmio, e nós dois estamos na frente. Eu no primeiro lugar, ele no segundo, às vezes ele fica no primeiro, eu fico no segundo, a gente está sempre ali nos 2 primeiros lugares. Ele está fazendo uma soma dos outros prêmios, né? Então a gente está ganhando a categoria hors concours, porque a gente sempre tem recebido esse apoio, e é um apoio dos outros jornalistas, né? Olha que legal. O legal é ser, de fato, um prêmio dado pelos outros jornalistas que avaliam bem o nosso trabalho. Então, eu e o Sardenberg juntos aí, com esse apoio, é muito bom. E vale lembrar que, apesar de toda essa modéstia da Miriam, ela é a maior vencedora do prêmio. Tem 5 títulos, desde 2016 ganhando, se alternando ali com o Sardenberg nessas conquistas, em primeiro e segundo lugar. Agora bem, estamos nós aqui da CBN, que temos os 2 juntos fazendo seus comentários. Então, novamente, reforço o parabéns. Tem até uma foto aqui, Miriam, que eu vou colocar para os nossos ouvintes que nos acompanham pelo YouTube, pelo Globoplay, do Carlos Alberto Sardenberg e da Cássia Godoy, com o diploma, com o troféu que receberam hoje do prêmio do Mais Admirados da imprensa de negócios, economia e finanças. Parabéns para vocês e obrigada, viu, Miriam, pelos seus comentários diários aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos.